Sejam bem-vindos a mais um podcast da Escola de Comunicação aqui do Unifoa. Hoje nós estamos no Intercom com uma presença ilustre. Nós estamos com o Jader, que é aluno da primeira turma de comunicação do Unifoa. Uma honra, não é mesmo? Eu me chamo Ana Júlia, estou no terceiro período da Escola de Comunicação e vamos entender um pouquinho de como foi a história do Jader até aqui. Oi, Jader, tudo bom? Boa tarde. Oi, Ana Júlia, boa tarde, que alegria. É um prazer estar com você aqui. O prazer é meu, o prazer gigantesco de estar aqui, de ver essa realidade, né? Ver, antes um pouco de começar, eu estava falando que cheguei quando tudo era mato, chegamos. Isso daqui é um pouco de uma realização de um sonho que a gente também pensou naquele momento, sabe? Né? Sim, imagina. Então, muito legal estar aqui, estou muito feliz. Imagina. Retornando agora, né? Depois da trajetória, agora fazendo doutorado, enfim, retornando aqui pro Intercom. E sobre o Intercom, é a primeira vez que você participa? Você já participou de outros? Me conta como está sendo. Não, eu já participei de uma etapa, também participei de uma etapa regional do Intercom, na época do mestrado, e legal. Agora eu estou iniciando o doutorado, eu estou iniciando esse trajeto, estou fazendo doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ, legal. Orientado pela professora Maria Alva Barbosa, maravilhosa. É verdade, e ela vai palestrar pra gente, né? Vai ser a palestra ela de vai encerramento. fazer a palestra de encerramento, uma grande referência, uma professora que eu lia aqui na FOA. Caramba, então... né? Nas disciplinas de História gira, da Comunicação, História legal. do Jornalismo, e hoje sendo orientado por ela, muito feliz. E aí, é o primeiro congresso que eu estou participando nessa fase do doutorado. Eu achei até muito significativo que, começando essa nova fase muito importante do doutorado, o primeiro evento que eu participo, o primeiro congresso que eu participo, por coincidência, é justo aqui na FOA, que foi onde eu comecei essa trajetória. Não, e assim, não querendo revelar idades, mas como foi voltar à Unifoa 19 anos depois que você entrou aqui? Exatamente, eu fui da primeira turma, né, em 2007, uma turma grande, uma turma muito legal, muito ativa, de gente... Tem gente que está aqui até hoje e gente brilhando em diversas áreas e diversos campos da comunicação e fora da comunicação. Então, foi de 2007 a 2010... 2011, né, início do ano a formatura, então faz 15 anos que eu realmente não retornava. Tá debutando aí na comunicação. Cara, faz 15 anos que eu retornava e é muito legal estar de volta e ver o curso ativo, ver a universidade ativa. E evoluindo, né, cada vez mais, igual a gente tava conversando, o campus quando você estudava não era aqui ainda no campus do Les Galotti, então... É bem diferente. Quando eu estudava, o campus era no aterrado. Isso. Né? A gente tinha algumas aulas aqui. Quando os primeiros laboratórios começaram a surgir era aqui, então a gente fazia aulas aqui. Vinha pra cá pra ter essas aulas, né? Isso, mas uma realidade diferente. E de professor, você encontrou algum da sua época aqui? O pessoal era novo? Eu encontrei mesmo, eu encontrei o Douglas, né? Que é o Gente, não tem como, eu acho que o Douglas fundou a FOA e não contou pra gente. Ele sempre tá aqui, todo mundo conhece ele. O Douglas me deu aula de rádio. Que maneiro. E eu acho que o Douglas deu aula também de história do jornalismo. Eu acho que não foi só rádio que o Douglas deu aula. Tem mais alguma disciplina que eu não tô recordando. O Heitor também foi meu professor, eu sei que ele permanece aqui. O Heitor tá sendo meu professor desse semestre. Ele tá me dando redação e comunicação. Ah, perfeito. O Heitor deu algumas disciplinas também, mas eu lembro uma muito forte de documentário, querido. Legal. E o professor Eduardo Jorge, eu ainda não tive aula com ele. O Eduardo foi uma referência gigantesca para mim, legal. Porque ele aquela trajetória tanto da política, né, ele como cientista político, mas também trajetória de redação, então aproximava muito dos meus desejos também, que eu sempre quis trabalhar em redação e sempre quis trabalhar com política, e o Eduardo Jorge foi realmente uma troca muito importante, uma referência muito importante para mim, e outros muitos, assim, eu tenho as melhores memórias, assim, daquele momento. E aqui. Como tá a sua vida hoje em dia, trabalhando no mercado? Como que tá sendo? Tá. Uma vida muito, muito agitada desde 2010, né? Comunicação, quando eu saí daqui, exatamente. Eu saí daqui, eu fui morar no Rio, logo na sequência. Aqui, enquanto eu ainda era
estudante, eu estagiei, trabalhei em veículos locais, trabalhei aqui no Diário do Vale, especialmente, também em outros locais. E assim que eu me formei, eu fui para o Rio experimentar uma outra dimensão da comunicação, que não era a comunicação de redação, o jornalismo mais tradicional, da forma como a gente está acostumado. Eu fui trabalhar numa Secretaria de Direitos Humanos para entender a comunicação também nesse lugar de direito social, de direito humano, conectado a outras áreas também das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas, né, como é a comunicação. E comecei um percurso de navegar em muitas áreas da comunicação mesmo, né, Júlia? Sim. Desde isso, comunicação pública, comunicação corporativa, trabalhei 10 anos com economia, numa empresa de economia, trabalhando comunicação, na gerência de comunicação. Depois trabalhar com projetos audiovisuais. Hoje eu tenho um podcast, por um exemplo, de carnaval lá no Rio de Janeiro, de samba, carnaval e cultura negra. E agora tenho pensado mais nessa dimensão da pesquisa também, a comunicação como um campo de pesquisa. Então, atuo como pesquisador numa instituição da sociedade civil, lá no Rio de Janeiro. Atuo como pesquisador numa escola de samba, sou pesquisador em redista da Unidos do Grande Rio, que é uma escola de samba do Carnaval do Rio. E agora no doutorado, entre outras 1000 funções e abas que a gente vai abrindo. Assim. Então foi um percurso, nesses 15 anos, de conseguir entender a comunicação e praticar a comunicação para além de uma caixinha, talvez, que eu pensava num primeiro momento de, vou fazer comunicação, jornalismo, então vou trabalhar na redação de um jornal, entrevistando, escrevendo matéria. E essa área da comunicação é muito ampla, né? Então, assim, a gente, estudando, a gente não tem dimensão de tudo que a gente pode ver no mercado de trabalho. É isso, foi exatamente isso, porque eu tinha uma ideia muito específica sobre o que era o trabalho do jornalista e sobre o que era o trabalho de comunicação. E aí eu fui descobrindo nesse processo que é isso que eu pensava, mas é muito mais, sabe? Isso foi uma troca. Que o campo é muito mais aberto, né? Aberto e muito mais rico do que às vezes a gente imagina. Sim. Tem muita gente até que pensa... Algumas vezes me perguntam, poxa, mas jornalismo, não sei se é um incentivo, meu filho, não sei quem quer fazer, porque o mercado está muito difícil. E realmente, se você for pensar no mercado tradicional de comunicação, da forma com que eu pensava 15 anos atrás, né, de trabalhar numa redação, enfim, talvez de fato hoje você tenha algum nível de escassez, seja um mercado um pouco mais fechado do que era 20, 30 anos atrás. Mas eu acho que, de outro lado, se abriu... Vale a pena, né? Não, e se abriu outras oportunidades de mercado. Com certeza. A comunicação, ela varia muito. Então, eu estava conversando aqui também com outras pessoas que vieram. Primeiro que a gente percebe que, de outras faculdades, a comunicação é tratada sempre de forma diferente. Cada lugar trata alguma coisa que, por exemplo, eu não vejo aqui no Unifoa, mas uma pessoa de outro estado sempre vê isso. E também, sempre o pessoal de períodos mais avançados, 7º, 8º, fala, Ana Júlia, calma, você ainda não viu tudo que a publicidade tudo que a publicidade agrega. Claro. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante que a gente ainda vai ver pela caminhada aí durante a faculdade. Não, com toda certeza. Eu acho que não teve nenhum outro momento na história da humanidade que as relações sociais foram tão mediadas por meios de comunicação. Sim. Né? Nas redes, aqui no celular, as nossas comunicações mesmo, que antes eram mais diretas, orais, olho a olho, hoje elas estão muito mediadas por veículos de comunicação. Então, o profissional de comunicação, nesse mundo cada vez mais mediado por veículos de comunicação, eu acho que ele tem um local muito central para ocupar, sabe? Então, essa ideia, às vezes, de que, poxa, isso está um pouco em extinção, é um mercado muito difícil, etc., eu acho que é uma forma muito tradicional de se olhar para o mercado de comunicação. Sim, eu também acho que, assim, não é querendo ser uma mensagem otimista para quem está começando. É duro, é difícil. Mas se você gosta, vale a pena, não tem como. Mas hoje eu enxergo um campo aberto, sabe? Mais amplo, né? Não está mais restrito a jornal, determinados veículos que dominam a cena. Hoje você tem mais possibilidades mesmo.
Até de construir projetos mais autônomos, até de pensar a comunicação em conexão com outras áreas também. Então eu incentivo. Todo mundo que fala que quer fazer, eu falo, faz, vai dar é certo. Gostoso. E o momento pra você, assim, que da faculdade foi mais marcante, mais especial, assim, tanto do período da faculdade quanto no pós-faculdade? Cara, foi muito legal. Eu tenho memórias, igual eu falei, eu tenho memórias muito boas, assim, muito positivas do período da faculdade. Sim. Que eu acho que a gente estava entrando, todo mundo, inaugurando, começando um curso novo, do zero. Então, quando está começando do zero, a universidade está construindo, mas a gente está construindo junto também. Sim. Então, eu acho que tinha algum nível de embate, tinha algum nível de luta para conquistar as coisas, mas também tinha uma vontade muito grande de fazer junto. Então, acho que as minhas melhores lembranças, claro, não vou ser injusto aqui, citei o Eduardo e tem uma série de outros professoras que eu trago até hoje, assim, alguns com proximidade até hoje, mas eu acho que também tinha uma questão da relação com os amigos, com as amizades, que eu acho que foi muito, que é algo que foi durante e que permaneceu depois, assim. Não todo mundo, claro, né? Enfim, a vida acontece, a gente perde contato com um, perde contato com o outro, mas eu acho que ainda ainda existe uma relação de afeto muito grande, assim, entre a gente que teve nesse primeiro momento, sabe? E algumas pessoas algumas relações que eu construí durante a faculdade, aqui na FOA, são vínculos que permanecem até hoje, assim. Não, e como foi reencontrar o pessoal? O professor, assim, que você... eu tô chegando aqui no Intercom, cheguei hoje, né? Aí ainda foi estranho entrar de novo depois de 15 anos, mas tá sendo muito legal encontrar as pessoas que já estavam aqui há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, tá sendo especial, espero voltar mais vezes com também. Certeza. E assim, a pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo, eu não poderia deixar de perguntar pra você. Porque você não combinou antes, né? Vai que é pergunta difícil. Não, depois de tantos anos de ter cursado comunicação, qual conselho você deixaria para alunos, estudantes aí que estão no começo da faculdade, enfim? Cara, eu poderia falar muitas coisas, mas pensando no que eu falei há, sei lá, 2 ou 3 perguntas atrás, eu acho que um conselho é sair da caixinha de pensar a comunicação apenas na caixa do jornalismo ou da publicidade, de um modelo mais tradicional de se construir aquele ofício, aquela profissão. A comunicação, ela é um campo das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas. Ela está em diálogo com muitas outras áreas do mundo social, da nossa cultura. Então, eu aconselharia a expandir a mente, entender a comunicação nesse contexto global, sabe, assim, entender o lugar da comunicação no mundo, na nossa cultura, na nossa sociedade e buscar se aprofundar nisso, não ficar restrito só pensando no jornalismo de forma tradicional, na publicidade de forma tradicional, etc., sabe? Abrir a mente para entender todo o potencial mesmo da comunicação. Qual o nosso papel, qual o papel do comunicador, qual o papel da comunicação nesse mundo que a gente vive. Lê mais, expande mais. Se aprofundar mais, né? E é isso, e não limitar o pensamento a respeito da comunicação. Comunicação é uma disciplina, vou falar vai ficar até confuso, mas a comunicação é um campo, melhor que uma disciplina. A comunicação é um campo interdisciplinar. Sim. Comunicação conversa com diversos outros campos, assim. Seja das ciências humanas, das ciências sociais, mas às vezes até das ciências exatas, às vezes do cotidiano. A comunicação tá lá. Então se fosse para eu dar um conselho, dentre muitos que poderia dar, é isso, entender a comunicação como um campo amplo, aberto,
que você vai encontrar seu espaço. E às vezes, fugindo do óbvio, a gente consegue encontrar o nosso espaço e o que faz sentido pra gente na comunicação. Jader, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer e uma honra ter você aqui com a gente durante esse tempinho pra gente entender mais como foi sua trajetória. Gente, primeira turma de comunicação do Unifoa, tem que respeitar. Os veteranos número 1, né? Veteranos de todos. Então, assim, muito obrigada mesmo. E a gente fica por aqui, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau.